A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma proposta que anula trechos de um decreto do presidente Lula e flexibiliza restrições ao acesso às armas. A repórter Luciana Amaral volta a conversar com a gente direto de Brasília com essas informações. Luciana, mais uma vez, boa noite. Boa noite novamente, Márcio, a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, decidiu derrubar 6 pontos de um decreto assinado pelo presidente Lula ainda no ano passado em menos de 1 minuto, viu? Foi uma votação express, como se diz aqui no Senado Federal. Eu vou citar, então, um por um desses pontos. A proposta aprovada, ela retoma a permissão para que clubes de tiro possam funcionar a menos de 1 quilômetro de distância de creches, escolas e universidades. Armas de pressão por gás comprimido ou por uma ação de mola deixam de ser classificadas como de uso restrito, ou seja, a compra e o uso vão ter menos controle por parte do Estado. Fica também permitido o uso de arma de fogo para fins diferentes do que tinha sido registrado na hora da compra e a coleção de armas iguais às que estão em uso pelas Forças Armadas e automáticas de qualquer calibre também passam a ser liberadas. Uma outra mudança importante é na concessão do certificado de registro. Vai deixar de seguir um regime de progressão de nível que é contabilizado com a quantidade de horas de treinamentos e também de participações em competições em clubes de tiro. Além disso, armas de coleção deixam de ser mais restritas a museus e podem ser usadas para disparos, por exemplo. O projeto também precisa ser votado pelo plenário. Se aprovado, passa a valer depois da promulgação. É bom a gente ter a Luciana Amaral falando ao vivo de Brasília, porque teve uma notícia muito importante hoje ali na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a chamada PEC da Anistia, que transfere para as próximas eleições os recursos não gastos com as cotas raciais nos pleitos anteriores e também permite uma renegociação de dívidas que, na verdade, seria mais, né, Luciana, uma anistia a multas que os partidos receberam em eleições passadas, não é isso? Vai ser uma espécie de refis, aquele programa de renegociação de dívidas para os partidos. E aí as siglas, elas realmente vão poder regularizar uma série de dívidas existentes hoje em dia com a isenção, com o cancelamento de multas e juros acumulados. Vai ser considerada só a correção monetária em cima dos valores originais, ou seja, vai diminuir bastante e cancelar realmente valores de multas e juros dos partidos políticos. Tem dívida que vai poder chegar a ser paga em até 15 anos. Essa proposta realmente também obriga os partidos a direcionarem 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para candidaturas de pessoas pretas e pardas. Se o texto passar logo aqui no Congresso Nacional, pode valer já para as eleições municipais desse ano. Hoje em dia, se segue um entendimento do TSE e até mesmo com uma confirmação por parte do STF que a aplicação desses recursos deve ser feito de forma proporcional, ou seja, o valor proporcionalmente à quantidade de candidatos pretos e pardos. Por isso, tem especialista, até mesmo parlamentar, que avalia que, na prática, a proposta pode diminuir a destinação dessa verba para esses candidatos. E, realmente, também um outro ponto é que o texto determina que as siglas devem reinvestir a partir das próximas eleições de 2026, nas 4 eleições a partir de 2026, as verbas que deixaram de ser pagas nos pleitos anteriores, também para essas candidaturas de pretos e pardos. Essa proposta, então, ela passou com o apoio de senadores de todos os espectros políticos aqui no Senado. Só 3 se posicionaram contra e agora esse texto segue para análise do plenário do Senado. Análise essa que deve acontecer amanhã. Márcio, volto contigo. Muito obrigado, Luciana Amaral, que falou com a gente mais uma vez direto de Brasília.